Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre o PROC-V e PROC-X, tá bom? Além disso, mais para frente ali, a gente vai inserir também o Cierro, ok? Bom, pessoal, tem uma tabela base aqui, como vocês podem ver, ó. O nome completo da pessoa, eu tenho a idade dessa pessoa, o setor, né? Aqui eu tenho o nome completo novamente, mas daqui a pouco vocês vão entender por que que eu coloquei esse nome aqui, tá? Por que que eu repeti ele aqui e aqui. Bom, eu tenho uma tabela aqui, ó, a primeira, vocês estão vendo aqui, ó, eh, e aqui em cima tá escrito assim, ó, PROC-V, PROC-V, beleza? Percebe que eu tenho aqui o campo de idade e de setor. Eu preciso saber aqui a idade do Nicolas e o setor que ele se encontra. Então, suponha aí que essa tabela esteja numa tabela diferente, né? Sim, ela está num local diferente. E eu tenho outra tabela aqui. Então, eu tenho duas tabelas. Então, aqui eu tenho a primeira tabela, né? Aqui eu tenho a segunda tabela, tá? Vou colocar mais acima aqui. Segunda tabela, primeira tabela. Tenho duas tabelas aqui. E aí alguém solicita para você, fala assim, ó, cara, preciso que você eh, coloque aqui nessa tabela 2 a idade do Nicolas, do João, do Lorenzo, do Joaquim, assim por diante. Você vai fazer esse manual? Bom, quem não entende muito de Excel iria começar a fazer manual. Ah, Nicolas, vem aqui 49. Ah, João, 30. Lorenzo, 26. Ah, Joaquim, 22. Então seria ter que fazer isso manual, um a um, cara. Ia demorar muito, muito, muito mesmo. Muito. Então, para quem entende do PROC-V, o que que essa pessoa faz? Como é que ela vai utilizar o PROC-V nesse caso aqui? O PROC-V, conforme vocês podem ver aqui, ó, a função PROC-V permite ao usuário fazer uma procura na vertical de alguma informação, seja ela um número ou um texto. Desta forma, é possível, a partir de um valor, encontrar uma informação em uma tabela que esteja relacionada com esse valor procurado. Tá? Beleza. Então, ok. Entendi que o PROC-V vai fazer buscas na vertical de um valor ou de um número, aquilo que eu queira procurar. Então, ao invés de colocar manual aqui a idade dessas pessoas, eu posso utilizar a função chamada PROC-V. Ela vai fazer a busca na vertical da idade daquela pessoa dentro daquela primeira tabela, tá? Então, eu vou digitar assim, ó, igual PROC-V, porque termina com V? V de vertical no final, né? Abro parêntese. Beleza. Valor procurado. Vou clicar nessa coluna aqui, ó, valor procurado, né? E aí eu vou dizer assim, ó, Excel, agora eu vou lá na matriz tabela. Vou lá na matriz tabela, tá? E vou arrastar aqui, ó, do nome até a idade, tá? Então perceba que eu selecionei as duas informações que eu tenho em comum, que são os nomes, ó. Primeiro esse nome aqui, depois esse aqui, ó, né? Por quê? Porque eu quero retornar a idade dessas pessoas. Arrastei até a segunda coluna, por quê? Porque eu quero encontrar a idade dessas pessoas. Então eu vou digitar ponto e vírgula. A informação que eu quero está em qual coluna? Está na coluna 2, ó. Então, ó, uma, duas, tá vendo? Uma, duas. Então, a informação está na segunda coluna. Então, arrasto de A até B, ponto e vírgula 2. Por quê? Duas colunas. Ponto e vírgula zero. Quando eu digito zero aqui, pessoal, eu estou falando para o Excel assim, ó, Excel, eu quero a correspondência exata. Eu quero a correspondência exata. Eu não quero correspondência aproximada, eu quero correspondência exata. Você vai digitar ponto e vírgula zero e vai fechar parênteses. Quando você fechar parênteses, você vai apertar Enter, aperta Enter aqui novamente, apareceu uma mensagenzinha. Ok. Então aqui, ó, eu sei que o Nicolas tem 49. Ah, Nicolas, será que essa informação é verídica? Vamos baixar aqui, ó. O João tem quanto aqui, ó? O João tem 30. Então tem 30, 26, 22. Depois é só você dar dois cliques para baixo, olha o que acontece. Puxa de todo mundo automaticamente. Eu não vou ter que fazer isso de forma manual, um a um. Então, beleza, vamos entender, decifrar essa fórmula aqui de novo. Ó. Igual PROC-V. Termina com V porque V de vertical. Ah, Nicolas, por que que esse arroba está aparecendo aqui? Porque a gente selecionou a coluna inteira, né, pessoal? Selecionou toda a coluna. Eu poderia também selecionar desse jeito, ó. Deixa eu mostrar para vocês.
É como a gente selecionou toda a coluna, tem informações que estão em branco, né? E aí ele puxa aquele arroba ali. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ver que é igual para o que vê, abre parênteses. Seleciona o nome do Nicolas, ponto e vírgula. Arrasta aqui, ó, do Nicolas até a coluna 2. Ó, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Fecha parênteses, aperta Enter. Retornou também. Depois é só você dar um clique para baixo. Pronto. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então se a gente visualizar as fórmulas, ó, ponto e vírgula 2, tá? Até a última linha. Então, para o que veio, vai fazer a busca na vertical, tá? Primeiro, eu seleciono aqui ó, o valor procurado, ponto e vírgula. Vou lá na minha matriz tabela. Arrasto do nome da pessoa até a informação que eu quero, que era a idade. Ponto e vírgula 2, por quê? 2, porque está na segunda coluna. E ponto e vírgula 0, porque eu quero retornar o valor exato. Se você não quiser digitar 0, você pode digitar falso também. É a mesma coisa. Falso e 0 é a mesma coisa. Ó, tá? É 0 e falso, mesma coisa. Valor exato, você quer retornar o valor exato. Ah, Nicolas, eu quero retornar agora aqui o setor dele. Eu quero retornar o setor dessa pessoa. Como que eu faço? Digito igual para o que vê. Abro parênteses. Seleciono a coluna, ponto e vírgula do valor procurado. Clico na matriz tabela e arrasto do nome até o setor, que é o que eu quero. Ponto e vírgula. Essa informação que eu quero buscar está em qual coluna? Está na coluna 3. Então, eu vou digitar ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0, ou falso, né? Como eu falei para vocês, tanto faz. Fecho parêntese, aperto o Enter. Essa mensagenzinha lá, ó, 2 cliques. Pronto, está aqui. Eu sei que o Nicolas é do setor de compras, o João do setor comercial, o Lorenzo do setor de marketing e assim por diante. Tá? Como também você pode simplesmente selecionar aqui, ó, igual, PROC V, abro parêntese, seleciona o nome, ó, ponto e vírgula. Pego aqui do nome Nicolas e arrasto até o setor, né? Ponto e vírgula 3, porque a informação está na terceira coluna, ponto e vírgula 0, fecho parêntese e aperto Enter. Mesma coisa também, ó. Percebe que aqui não ficou com aquele arroba, né? Porque ele não pegou células em branco. Quando eu falo que esse arroba está aparecendo porque ele pega informações de célula em branco, é porque como a gente aplica em toda a coluna, lá embaixo ó, tem linhas aqui, né, colunas que não possuem informação. Aí ele dá aquele arroba lá, mas você pode fazer diretamente dessa forma assim, ó, tá? Ok, mas as duas formas está correta. Beleza. E aí, ó, aqui na idade, por exemplo, é o seguinte, Nicolas, se eu colocar aqui, ó, se eu pegar isso daqui, ó, arrastar até aqui, ó, até o setor de compras, e trocar aqui de 2 para 3, ó, ele vai puxar o setor. Se eu colocar aqui, ó, 2, aí ele vai puxar a idade, tá bom? É assim que funciona o PROC-V, ok? Te espero na próxima aula aí, pra gente entender sobre o PROC-X, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aula.